Boa tarde, amados em Cristo Jesus. Eu sou o apóstolo Marcelino Mário Bento. Este é o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu trago uma mensagem hoje a respeito do Estado e a Igreja. A Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Você poderá ler comigo. Apocalipse capítulo 17, versículo 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Querido irmão, eu vejo hoje, isso é uma realidade da minha terra, não sei em outras nações, possivelmente também sejam assim, a Igreja de Jesus fazendo aliança com os governos da terra. E os governos, ou os estados da terra, dizem que a Igreja é parceira do Estado. Que blasfêmia, que confusão. Estamos a ver aqui uma igreja prostituta. Uma mulher que estava bem adornada, estava sentada no colo de uma besta, de um homem. Quem é esta mulher que estava sentada no colo da besta? Esta é a igreja profana. Essa é a Grande Babilônia, o mistério na terra. E esse homem, que é essa besta, ele vai se manifestar literariamente, claro, na grande tribulação, mas hoje o espírito quer da Grande Babilônia, da mulher, o espírito da besta, já se manifestaram entre nós. Quando vocês querem ser parceiros do Estado, vocês estão a se fazer da prostituta adornada no colo da besta. O espírito da besta hoje se manifesta nos governos da terra. E o espírito da prostituta é a igreja prostituta. Por isso, é um erro que se comete na terra pensar que a igreja é parceira do Estado. A igreja é o reino de Deus. E os estados desse mundo, os governos desse mundo, é o reino das trevas. Não há sociedade entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre crente e descrente. O reino das trevas tem o rei Satanás. E o reino de Deus, o rei Jesus. Então, se nós, que somos da luz, nos associamos com as trevas, é uma confusão muito grande. Nós já não seremos luz. Ou não somos luz. Ou sim ou não. O que passa disso é a procedência maligna. Sim, há uma mulher adornada, uma prostituta desviada, corrupta, uma adúltera que traiu seu marido, que profanou os lugares santos, os santuários do Senhor. Por isso o seu nome se chama Mistério, a Grande Babilônia. É esse que deve fazer casamento com os governos da terra, com a besta. É esse que deve estar assentada no colo dos governos da terra. Mas a igreja de Jesus deve estar assentada no colo do Rei Jesus. A igreja de Jesus deve estar assentada, deve estar nos braços, no colo do Rei, do esposo, do noivo, Jesus Cristo. Vocês têm medo. Muitos deles foram se aliar a esse movimento, a esses governos ditatoriais satânicos. Quero dizer alguma coisa. Todos os governos da terra são do diabo. Eu ouço pessoas dizer que os nossos governos é de Deus. É mentira de Satanás. Todos são do diabo. Por isso no livro do Apocalipse diz que os reinos desse mundo passarão para Cristo. Cristo reinará, tomará o seu reino. Mas enquanto Cristo não veio tomar o seu reino, os reinos desse mundo estão sob influência, sob o poder das trevas. O diabo Satanás é o seu senhor. Todos os governantes, reis, presidentes, primeiros ministros têm aliança com as trevas. Ninguém chega lá sem pacto com o diabo. E nós não podemos nos fazer como seus parceiros para nos assentarmos nas suas mesas, para comermos as suas iguarias. Não. Eu não estou a dizer que nós temos que fazer guerra contra eles.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os demônios. Mas não podemos nos associar a eles, porque eles andam na direção contrária de nós. Eles são das trevas, nós somos da luz. Eles são da semente da serpente, nós somos da semente de Cristo. Então não podemos nos associar a eles, não podemos falar a mesma linguagem deles. Se nós falarmos a linguagem das trevas, somos trevas. Então, saiba disso. Não há concórdia, não há comunhão entre a luz e as trevas. O reino de Deus está na igreja, no sentido simbólico ou então espiritual. Um dia esse reino será literário na terra. No milênio, quando Jesus vier tomar o seu reino. E os reinos desse mundo serão destruídos. Serão destruídos para Jesus tomar a influência, sim, todo o território do planeta Terra e reinar durante 1000 anos. Vocês não viram como Herodes ficou perturbado quando lhe deram a notícia que havia nascido um outro rei? Vocês não viram a fúria de Herodes? Como ele perturbou os meninos de Belém? Vocês não viram como o anjo falou a José para Jesus fugir? São dois reinos diferentes. Estão em guerra. As duas sementes não têm paz. Por isso a Bíblia diz, não tereis paz aqui, ó igreja, ó reino de Deus. Levantai-vos e andai. Não há paz. Existe aquela paz de Cristo, diferente do mundo. Mas não há paz entre o reino das trevas. Eles estão a lutar para implementar o seu reino perpetuamente. E nós estamos a lutar para colocarmos o nosso reino, o reino do nosso Senhor, no território que se chama Terra. Só existe um território. Só existe um território. E os dois reinos estão discutindo o mesmo território. E nesse território tem um povo. E o mesmo reino está discutindo o mesmo povo. Como haverá paz? Por isso, se o reino de Deus está em vitória, o povo vai para o reino de Deus. Se o reino das trevas está em vitória, o povo vai para o reino das trevas. Então, nós não podemos nos considerar como pertencentes a esse mundo. Jesus disse que vocês vão ficar no mundo, mas vocês não são do mundo. Ele nos escolheu do mundo para que a gente fosse e desse frutos para a glória do Pai. Eles sempre vão perseguir a igreja. Eles sempre vão perturbar a igreja. Porque este é o reino deles. Eles não querem que o reino de Deus triunfe. Satanás, ele persegue a mulher por causa do filho, não por causa da mulher, por causa do filho. O reino de Deus. A Bíblia diz que ele queria destruir o filho. Haverá sempre um conflito. Esse conflito vai continuar. Um exemplo concreto, veja só. Eu vejo pessoas a tentar negociar a paz de Israel. A falar paz, paz. Não haverá paz em Israel. Porque assim está escrito. E não me vereis mais. Até que venha o tempo em que vocês digam, bendito é o que vem no nome do Senhor. Jesus falou que haveria guerra, inundações, conflitos, até o tempo do fim. Então todo esforço que a terra, que o mundo fazer para trazer paz em Israel, é uma falsa paz, não vai acontecer, porque Jesus já falou. E também toda paz que a igreja quer fazer com os reinos desse mundo, não vai ser paz, a não que a igreja seja vencida e se torne parceiros deles, sim. Mas enquanto permanecer igreja de Jesus, a igreja santa, pura, a noiva do Cordeiro, não terá paz com os governos desse mundo, porque eles são um outro reino. Eles perseguirão o reino de Deus, eles quererão destruir o reino de Deus. Por isso nós estamos aqui nesse mundo. Não somos do mundo, mas vamos andar com sabedoria nesse mundo. Porque um dia o nosso Senhor vai vir nos buscar para nos levar no nosso lugar que Ele for nos preparar. Mas há pessoas que querem reinar aqui na terra. Há pessoas que querem construir arranha-céus, como no dia de Babel, na Torre de Babel. Há pessoas que estão a acumular aqui na terra. Não, levantai-vos, andai, não tereis paz aqui por causa da corrupção. Sim, a corrupção que destrói grandemente. Saiba disso. A perseguição da igreja só existirá se a igreja for igreja de Jesus Cristo. Sabe por que a paz na terra, a igreja não está em conflito com os reinos desse mundo? Porque a igreja foi vencida, espiritualmente falando. E porque a igreja foi vencida, e a igreja se tornou reino das trevas, então parceira dos governos desse mundo. E então são irmãos. E o porco não pode maltratar o javalim. Eles estão a falar a mesma linguagem. Por isso você vê os concílios, sim, você vê as reuniões, líderes sendo conselheiros dos governos desse mundo. Você vai aconselhar o quê? Se você dá luz, você vai aconselhar o quê? É verdade que se eles aceitassem o nosso conselho, a verdade seria benéfico, mas eles não aceitarão o teu conselho. Eles te levaram lá para te matar. Hein?
Então, saiba disso. Não há sociedade, não há paz entre os dois reinos. Há um conflito. O reino de Deus, glória a Jesus, é santo e puro. Não pode se misturar com os reinos desse mundo. E há guerra, há um conflito. Foi declarada essa guerra no princípio. As duas sementes estão em guerra. Até o fim haverá inundação. Não haverá paz. Por isso, hoje não há perseguição por causa disso. Porque a igreja deixou de ser igreja. Se tornou parceira do Estado. Mas o dia que a igreja levar a sério o Evangelho, o dia que a igreja perturbar os reinos desse mundo, Herodes ficará furioso e ele levantará a espada para matar os meninos de Belém. Em todo mundo. Eu não estou a falar particularizando as coisas. Em todo mundo. Mas enquanto a igreja for parceira do mundo, será do mundo. Jesus respondeu aos seus irmãos quando lhe falaram, irmãos literais, quando lhe falaram, vamos, vai para Jerusalém. Está a fugir o quê? Jesus disse, vão vocês, o meu tempo ainda não chegou. O mundo não vos pode aborrecer. Mas ele me aborrece a mim, porque eu dele testifico que as suas obras são más. Ouviu? O mundo aborrecia Jesus e não a Judas e José e a Salomé. Porque só Jesus é que testificava que as obras do mundo eram más. Mas Salomé e José e Tiago e outros irmãos de Jesus, eles eram amantes do mundo. O mundo não lhes aborrecia, eles amavam o mundo, eles eram do mundo. Eram. Tenho certeza, e claro, a Bíblia diz, eles se converteram, mas está aí apóstolo Tiago, apóstolo Judas. Ok, mas antes não. Eles falavam a linguagem do mundo e o mundo lhes amava. Mas se o mundo te aborrecer, Jesus disse, sabei que eu vos escolhi do mundo. Mas as pessoas estão a fugir, o mundo lhes aborrecer. Estão a evitar as guerras, as perseguições, as tribulações. Não. Por isso fazem alianças. Saem na rua para fazer manifestações. Manifestam-se para evitar as perseguições. Que isso? Não faça isso, meu irmão. Olha para o céu, acabou. Começa a buscar seriamente. Se você morrer por amor a Cristo, bem-aventurado é você. Se fores preso por amor à palavra, bem-aventurado é você. Por isso você vê que os cristãos não conseguem ir para pregar o evangelho nos países muçulmanos. Estão a fugir para não serem mortos. Por quê? Tem que ir para lá. Você talvez vai me perguntar, você não vai por quê? Eu quero te dizer, escuta muito, eu vou te falar. Eu pregaria o evangelho em toda parte do planeta Terra. Eu iria até na Rússia e diria a Putin, tu és do diabo. Arrependa-te. Eu iria para a Coreia do Norte e diria, oh rapaz, Satanás vai te matar, você é filho de Satanás. Iria para as nações muçulmanas e em plena rua eu gritaria, Maomé não é Deus, é falso profeta. Eu faria isso em qualquer parte do mundo. Mas estou nessa ordenança. Então, presta, qual a ordenança? De permanecer aqui até o tempo determinado. Mas a igreja tem medo de falar isso. Falar a verdade. E assim se vendem. E vão se assentar na mesa com a Jezabel para comerem as iguarias de Acabe. Olha o casamento da Jezabel e Acabe. A Jezabel representava a religião e Acabe representava o governo. Ouviu? Casaram, fizeram uma aliança e governaram Israel. Por isso você vê que a igreja corrupta e os estados corruptos estão a governar o mundo. Sim, bem falou o Marx. Não sou adepto de Marx, mas ele falou certo. Quando ele falou que a religião é o ópio do povo. Eu concordo, porque juntamente a religião e os governos fizeram alianças, estão maltratando o povo. E os governos maltratam e a religião corrupta vai aconselhar, acalmar como ópio, droga, e o povo fica calmo, como na colonização. Os colonos maltratavam e os padres acalmavam as pessoas. Ouviste? É essa aliança que existe na terra. Mas a igreja do Senhor não é aliada das trevas. A igreja não deve ser aliada dos reinos desse mundo. Tem que continuar a buscar seriamente o Senhor e andar com o Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. E assim a igreja um dia vai triunfar. Um dia subirá nas mansões celestiais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.